Ao longo dos últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre Jericó. E eu quero muito dividir com você, dentro da nossa visão para o ano de 2023. Josué capítulo de número 6. Na virada do ano nós tivemos uma palavra sobre Números 13, o que praticamente coloca Josué e Calebe no centro da história e leva eles para o próximo momento da ministração, o próximo momento da história de Israel. Aqueles que não amadureceram para a conquista, diga comigo, para a conquista. Aqueles que não amadureceram para a conquista ficaram pelo caminho. Eu sei que parece um tanto pesado e um tanto austero o que eu vou dizer agora, mas muitos ficam pelo caminho porque não amadureceram para a conquista. Ao longo dos anos caminhando, eu percebi muitas pessoas que foram ficando pelo caminho porque não estavam maduras para a conquista que o Senhor queria entregar. Existe uma medida, Edson, no Antigo Testamento, onde a expressão para identificar a maturidade é aqueles que podem puxar a espada. Então como é que por vezes eles diziam o seguinte, conte os homens daqueles que podem puxar a espada. O que ele está dizendo para nós? Que existe um nível de maturidade daqueles que vão marchar nas fileiras. E esse nível de maturidade não era medido em idade. Havia uma expressão daqueles que podem empunhar uma espada. A gente sabe que a espada tem um significado no Novo Testamento. Efésios capítulo de número 6 vai dizer para mim e para você que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, a maturidade está nas mãos daqueles que podem sacar da espada, sacar da palavra, sacar da revelação das Escrituras para avançar no campo de batalha. Alguém por favor diga amém. A Bíblia fala de obreiros que não têm de que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade como uma espada. Olha o que a Bíblia está nos apontando nestes dias. Naquele momento eles queriam ser escravos para trabalhar com ferramentas, mas Josué e Calebe estavam dizendo, nós vamos avançar para a conquista, seremos homens e mulheres com espada na mão. Alguém pode dizer, glória a Deus neste lugar? E eu vim te dizer, nesses últimos dias o Pai está dizendo, Josué e Calebe amadureceram para a conquista, e quando os escravos pereceram no caminho, os conquistadores começaram a pisar na terra. Deixa eu te dizer, o tempo de ser escravo passou, o tempo de pensar como escravo passou, o tempo de falar como escravo passou, é o tempo de se portar como quem empunha uma espada. Alguém dê glória a Deus neste lugar. Josué capítulo de número 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba, grife a palavra saiba. Saber é uma chave, diga comigo, saber é uma chave. Você que está aí no online, escreva nos comentários, saber é uma chave. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um
do lugar onde estiver. Olhe para mim. Saiba que o Senhor deu. Repete comigo. Eu sei que o Senhor deu. Agora olha para mim. A muralha tinha caído. Mas o Senhor já deu a cidade. O rei de Jericó já havia sido deposto, mas o Senhor já tinha entregado ele nas mãos de Josué. Os homens de guerra de Jericó ainda estavam de pé? Sim ou não? Mas Deus disse: embora a muralha esteja de pé, o rei esteja no trono e o exército esteja lá, eu já te dei. Deus quer colocar você em uma conexão com o seu futuro. Deus não quer falar conosco no tempo futuro: te darei, farei, realizarei. Deus diz já: te dei, te curei, te sarei, te abençoei, te libertei. Eu me lembro de fazer uma visita, isso deve ter por volta de uns 23, 22 anos, talvez um pouco mais. E nós fomos orar por uma pessoa. E no momento em que estávamos um grupo para orar por essa pessoa, eu não estava dirigindo a visita, nem dirigindo a oração. Havia algumas pessoas, estávamos juntos, eu fazia parte de um grupo, e nós estávamos orando por aquela pessoa, e aquela pessoa ali sentada disse assim: eu sei que um dia Deus vai me curar. No mesmo momento o Espírito Santo falou comigo, falou: ele não vai ser curado, porque ele sempre vai colocar a sua cura para amanhã. E na hora o Espírito Santo me fez voltar na memória. Meu avô tinha uma pequena mercearia quando eu era menino, uma vendinha dessas de bairro, coisa de quase 40 anos atrás. E meu avô tinha uma plaquinha que dizia assim: fiado só amanhã. Fiado. Aí o que a pessoa fazia? Voltava no outro dia, o que estava escrito na plaquinha? E se a pessoa voltasse no outro dia, o que estava escrito na plaquinha? E nesse exato momento, enquanto eu estava visitando essa pessoa, nesse momento de oração em que ele disse: eu sei, Deus disse que vai me curar. No mesmo momento o Espírito Santo me fez ver uma outra plaquinha: bênção só amanhã, milagre só amanhã, vitória só amanhã, restauração só amanhã. E a gente fica falando sempre no futuro. O que Deus está dizendo: te dei, te entreguei, te coloquei, te posicionei. Deus não está usando uma expressão de futuro, mas Deus está dizendo: te dei. A muralha está de pé, mas para mim ela já caiu. O rei está no trono, mas para mim ele já foi deposto. O exército está posicionado, mas ele já está vencido. Já te dei. Saiba o que eu já fiz, saiba o que eu já entreguei. Eu não sei se você está pegando o que o Espírito Santo diz na noite de hoje. Eu não estou dizendo farei, estou dizendo fiz. Eu estou te colocando diante do teu futuro, enquanto compartilho com você a minha palavra, diz o Senhor. O texto diz: saiba. Saber é algo poderoso, amém? Segure na mão de alguém e diga: posicione-se no saber. O problema é que a maioria dos crentes, olha para mim, a maioria dos crentes se posiciona no sentir. Diga comigo: o sentir é variável, o saber é estável. Vamos lá, o sentir é variável. Tem que fazer o gestinho. Então vamos lá. O sentir é variável. Vocês são ótimos. Diga comigo: o saber é estável. O sentir depende do dia, o saber é estável a qualquer momento. Eu posso acordar um dia bem e posso acordar outro dia mal.
Eu posso acordar um dia animado e posso acordar o outro dia desanimado. Isso é sentir. Mas eu acordo um dia e falo assim: hoje eu não sei ler. Aí hoje eu não estou sabendo dirigir. Porque saber é estável, sentir é. Saiba, não é sinta que eu te dei a cidade, sinta que eu te entreguei o rei, sinta que eu estou te dando a vitória. Saiba que eu te dei a cidade, saiba que eu te entreguei o rei, saiba que eu derrotei os homens de guerra de Jericó. O que Deus está dizendo não é sinta-se curado, é saiba que está curado. Não é sinta-se abençoado, é saiba que você está abençoado. Não é sinta-se salvo, saiba que você está salvo. Alguém pode dar glória a Deus? Segure na mão de alguém, chacoalhe e diga: pare de andar pelo sentir e comece a andar pelo saber. Você pode estar passando o momento mais difícil da tua vida, mas o que te consola é o que você sabe. O sentimento pode até te ocupar naquele momento, mas é o seu saber que vai te conduzir nas ações. Você pode sepultar alguém querido, você vai sentir a dor, você vai sentir a saudade, mas se você sabe onde ele está. Você pode até passar um momento de prova, de dificuldade, você sente a opressão, você sente o desprezo, você sente a luta, mas se você sabe o que Deus tem prometido a você. O problema é que muitos de nós estamos andando pelo sentir. Diga: a minha identidade não pode ser construída no sentir. A minha identidade precisa ser construída no saber. Ou você acha que todos os dias que eu subi por essas escadas nos últimos 20 anos, eu sentia que seria uma noite extraordinária? Eu sentia que daria tudo certo. Eu não sentia, mas eu sabia. Geralmente as pessoas, quando sentam comigo para falar sobre o que acontece na igreja, o que acontece no meu ministério, elas perguntam: e aí, como você vê hoje tudo isso acontecendo? Do começo modesto na garagem, do início pregando para 2 pessoas lá atrás. E eu digo para as pessoas, eu falo para ele: eu preciso ser honesto, mesmo que eu corra o risco de parecer soberbo. E eu digo assim: eu sempre soube. Eu sempre soube. Eu não cheguei até aqui sentindo. Eu preciso ser honesto, mesmo que corra o risco de parecer soberbo. Eu sempre soube. Porque no fim, é o que você sabe que conta. Diga comigo: primeira chave. Só a introdução, nem comecei ainda, tá? Primeira chave: saber. Saber sobre a promessa, saber sobre a vitória, saber sobre a palavra, saber sobre Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Diga comigo: primeira chave, saber. A segunda chave
A segunda chave, eu chamo de a chave da realidade. Se você olhar comigo o texto, Jericó estava completamente fechada. Jericó estava completamente fechada. Jericó tinha os seus valentes de guerra. O que a Bíblia diz? Que era uma cidade fechada e uma cidade com valentes. Ela não diz que era uma cidade fraca, nem uma cidade de covardes. A Bíblia diz que era uma cidade forte e uma cidade de valentes. Diga comigo, chave da realidade. A Bíblia não está menosprezando Jericó e os seus homens. A Bíblia está reconhecendo a realidade de Jericó e de seus homens. Sabe qual é o problema de muita gente, Alexandre? É que eles querem agir por fé negando realidades. Eles querem agir por fé negando realidades. É a pessoa que tem uma mentalidade de confissão positiva, em vez de ter uma confissão de fé. Porque a confissão positiva é a negação de uma realidade. A confissão de fé é a aplicação de uma realidade superior sobre a realidade posta. O crente da confissão positiva morre e vai para o inferno. Aí ele abre o olho no inferno, dá uma olhada assim e fala assim: não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui. Eu pergunto adiante, ele vai passar a eternidade dizendo: não estou aqui, eu não vim parar aqui, eu não estou aqui. A cidade está fechada, os homens são valentes, mas eu tenho uma promessa. Diga comigo, a chave da realidade. A cidade está fechada, os homens são valentes. Deixa eu te dizer, o encontro com a realidade é essencial para o crescimento da nossa fé. Não adianta pegar o exame, o diagnóstico e dizer: doutor, isso é uma mentira. Não, não é, é uma verdade. Mas existe uma verdade que governa, uma verdade superior. Olha, está aqui, o diagnóstico é esse, mas eu tenho uma palavra que muda. Eu tenho uma... O que a gente precisa é de um encontro com a nossa realidade. Não é negar o problema, mas é olhar por cima dele e ver que existe uma palavra de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. Diga comigo, o Evangelho não é a fuga da realidade para um universo paralelo perfeito. Eu sei que ficou muito longo, não ficou bom. Essas frases de efeito são melhor curtinhas. Mas o Evangelho não é uma fuga de uma realidade para um universo paralelo perfeito, ilusório. O Evangelho é a fé que encara a realidade. Diga comigo, o Evangelho é a fé que encara a realidade. Existem dois elementos na alma humana que são positivos, mas não são plenos. Diga comigo, esperança e otimismo. É bom uma certa medida de esperança. Ela é positiva, mas não é plena. Tem que ter esperança. Quem tem esperança? Tem esperança. Renova esperança. Fortaleça esperança. Cultive esperança. Esperança faz bem. Sim. Ai, acho que vocês não deviam dizer feliz ano novo. Não, eu vou dizer feliz ano novo. Eu quero que as pessoas tenham esperança. Aconteceu comigo. Ai, acho muito precoce dizer: vai ser o melhor ano da sua vida. Não, eu vou dizer: vai ser o melhor ano da sua vida. Eu quero que você tenha esperança. Aleluia. Eu vou mirar alto. Se acertar um pouco mais embaixo, já estou no lucro. Esperança é positiva, mas não é plena. Um outro elemento positivo, porém não pleno, é otimismo. A minha mãe diz que desde que ela me conhece por gente, eu sou a pessoa mais otimista que ela conhece. E a Érica concorda com ela. Eu sou muito otimista.
Eu sou sempre otimista. Eu venho para cá sabendo que vai ter 1.000 pessoas, mas eu estou sempre acreditando que vai ter 10.000. E alguém diz assim, mas só cabe 1.200. Mas eu estou crendo que vai ter 10.000 lá hoje. Eu venho todo dia esperando ter 10.000 pessoas aqui. Todo dia. Eu sou muito otimista. Amém? Eu venho todo dia dizendo assim, vou pegar o sermão mais maravilhoso da história hoje. Eu sou muito otimista. E eu quero te dizer, otimismo é bom. Gosto. Esperança e otimismo é bom. Faz bem para a alma. Seja otimista, queira o melhor. Mas deixa eu te dizer, esperanças fraquejam diante de duras realidades. Otimismo se intimida quando a realidade é dura. Mas existe um elemento que vai além da esperança e que vai além do otimismo. Diga comigo, a fé é inabalável. Esperança e otimismo está na alma humana. Fé está na rocha. A alma é abalável, a rocha é inabalável. Esperança e otimismo deve ser cultivado nas nossas relações. Esperança e otimismo deve ser cultivado em nossos corações. Mas eu quero que você entenda, a fé é a certeza de coisas firmes, que não se veem. É a convicção de coisas que se esperam. Fé não depende de vista. Fé não depende de tempo. A fé transcende. O que é transcender? Não está presa ao mundo humano, não está presa ao mundo natural. Diga comigo, a fé não se abala. Diga comigo, a fé tem alicerce. Então vamos anotar 3 coisas para a fé, para quem gosta de anotar. Primeiro, ela é transcendental, ou seja, ela não é empírica, ela não é material, ela não é mensurável, ela não é analisada, ela não é física. Ela é algo que transcende. A fé está num plano superior. Amém? Diga comigo, a fé é espiritual. Segundo, guarde isso. Fé é estável, porque fé não é emotiva. Talvez seja nos dias em que você menos sente, em que Deus está mais perto de você, te segurando para você não cair. Aleluia. Eu me lembro de uma mensagem de Billy Graham, quando ele está pregando sobre isso, e a mãe dele estava na plateia, e ele disse que um dia falou: mãe, algumas vezes eu não sinto a presença de Deus junto a mim. E a mãe disse a ele: filho, Deus você não precisa sentir, porque a fé é o saber, é a certeza. A fé é tão maravilhosa que você não sentindo, não vendo, não cheirando, não tocando, não segurando, sabe que ela está ali para te sustentar. E é no dia que você não vê, não percebe, não sente, que Ele se coloca mais junto de ti para dizer: você não vai cair, você não vai fraquejar, eu estou aqui. Você não sente, mas você sabe que eu estou. A fé transcende, a fé é além da emoção. E eu queria que você entendesse um terceiro aspecto da fé. A fé não visita, a fé habita. Eu gosto quando Paulo escreve a Timóteo, e ele diz assim: a fé que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e agora habita em você. A fé não é um momento de visitação. A fé é a certeza de uma habitação. Diga comigo, a fé
não é visitante. Diga, a fé é habitante. Diga comigo, terceira chave. Chave da promessa. Diga comigo, a chave do saber, a chave da realidade, chave da promessa. Olha só, realidade traz informação, realidade traz, a promessa traz revelação. Qual que é a diferença entre informar e revelar? Informar, eu te digo o que está diante dos teus olhos, o que está acontecendo. Revelar é aquilo que só se pode ser visto por um processo de revelação. É quando eu abro a cortina e mostro o que está por trás. Sabe o que Deus está querendo dizer para ti hoje? Estou abrindo uma cortina, estou te mostrando um futuro. Sabe o que está acontecendo essa semana? Algumas pessoas estão agora em casa, diante da televisão, se enchendo de informação. Nós estamos aqui. Diga, hoje eu troquei a informação pela revelação. Há muita gente bem informada, mas com pouca revelação. Há muita gente que tem todas as informações, mas aqui tem um povo que tem revelação. E eu não vou andar pela informação, eu vou andar pela revelação. Diga comigo, uma mensagem é mais que informativa. Diga, uma mensagem é reveladora. Anote isso, é muito importante. A chave da promessa. Anote isso. A chave da promessa é olhar para quem prometeu. Vou tentar te explicar melhor, porque eu senti uma frieza. Se eu olho para mim, mas se eu olho para quem prometeu, se eu olho para a minha realidade, mas se eu olho para quem prometeu, a chave para se viver de promessa é olhar para quem está prometendo. É olhar para quem está. Você pode dar glória a Deus neste lugar? Diga comigo, saber, realidade, promessa. Eu sei o que Deus disse. Eu não ignoro as minhas realidades, mas eu me apeguei à promessa. Você pode dar um aplauso ao Senhor nesse lugar? Vocês podem pôr para mim Hebreus capítulo 10, verso 23? Hebreus 10, 23. Pode pôr. No 3, igreja, lê comigo. 1, 2, 3. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Diga comigo, aquele que prometeu é fiel. Vocês podem colocar para mim 1 Reis 8,15. 1 Reis 8,15. Vamos ler? 1, 2, 3. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse. Ouça, preste atenção no texto, olhe para ele. A mão fez o que a boca disse. Diga comigo, a mão de Deus cumpre o que a boca de Deus fala.
Eu vou te dar uma outra oportunidade, vamos lá. A mão de Deus cumpre o que a boca de Deus fala. Quem recebe isso hoje por meio da fé aqui agora? Quem recebe isso hoje por meio da fé neste dia? Diga glória a Deus. Diga: eu tenho a chave da promessa. A boca que prometeu tem a mão para cumprir. Eu creio nisso. Mais uma chave. Estão com tempo? Então vamos. Diga comigo: a chave da estratégia. Porque ok, a gente está aqui recebendo todo o transcendental, todo o espiritual. E como é que a gente põe isso em prática? Diga comigo: a chave da estratégia. Deus é poderoso para te dar uma estratégia. Deus é poderoso para te dar um caminho. E é claro que os nossos caminhos, a despeito das nossas adversidades serem tão diferentes, vão variar. Mas 3 coisas estão no caminho de qualquer um que vai vencer. Amém? 3 coisas estão no caminho de qualquer um que vai vencer. E a chave da estratégia para eles era a seguinte: vocês vão durante 6 dias dar uma volta em torno da muralha. No fim do dia, toca uma trombeta. Vai para casa, dorme, descansa, acorda no outro dia, faz o quê? Dá mais uma volta em torno da muralha. E faz isso durante 6 dias. No 7º dia, vocês dão 7 voltas em torno da muralha. Quantas voltas? 7 voltas em torno da muralha. Toquem a trombeta longamente. Todos gritem. A igreja grita desde o princípio, gente. Não tem conversa, porque igreja grita, igreja grita. Igreja grita em Jericó, igreja grita no Pentecoste, igreja grita. Vão ganhar no grito? Sim, palavra tem poder, então não vamos. Aleluia. Amém. Grita e o muro vai cair. É uma estratégia, sim ou não? Pastor, o senhor está dizendo que então agora eu vou lá dar 6 dias de volta, depois mais 7 voltas, e vou dar um grito, nem sei tocar uma trombeta. Essa foi uma. Agora, o que toda estratégia tem que ter? Ela pode ser diferente. Uma estratégia de negociação, uma estratégia de construção. Estão comigo? Aleluia. Uma estratégia para uma promoção, uma estratégia de venda, tudo tem que ter uma. Mas o que uma estratégia precisa ter para ser completa? Ela vai ser diferenciada a respeito do que você for fazer. A estratégia para derrubar a muralha de Jericó não pode ser a mesma estratégia para você pedir uma menina em casamento. Teve um irmão que falou assim: era nisso que eu estou errando, por isso que eu estou solteiro até agora. Olha lá, se denunciou. Toda estratégia precisa do seguinte: quer ver uma estratégia funcionar? Precisa de perseverança. Tentei uma vez, não deu. Tentei uma vez, não deu. Toda estratégia precisa de. Lembra quando você fez sua estratégia para soltar o curso? Da primeira vez, foi um sucesso, estourou, assim, primeiro, apertei o botão, fluiu tudo, foi assim? Precisa de uma? Então toda estratégia depende de uma? Todo dia vai dar uma volta. E sabe aquele dia, o 7º dia, quando você estiver bem cansadinho? Aí você dá 7 voltas. Tem uma estratégia? Persevera nela. Tentei uma vez. Não. Tem uma estratégia? Persevera nela. Persevera nela. O problema é que a gente tenta uma vez e desiste.
Ah, não caiu, nem trincou, não teve nenhuma rachadura. Então toda estratégia precisa ter? Toda estratégia implica movimento. Tem promessa que nunca vai ser alcançada, porque tem pessoas que nunca se movem. Toda estratégia vai implicar em se mexe, meu. Toda estratégia implica em vai ser um processo de 13 voltas, durante 7 dias, e vocês vão ter que se mexer. Se movimente. Se movimente. Toda estratégia vai precisar de um terceiro elemento, que é o foco. Cada um grita diante da parte que tiver à sua frente no muro. E ataca o que está na sua. Que ele falou assim, ó. Vocês vão estar em torno do muro, ataca o que estiver na sua. Nem para a direita, nem para. Diga comigo, perseverança, movimentação e foco. De novo, toda a igreja. A maneira como você vive a vida é um reflexo da fé que você tem. Então muitas vezes nós estamos deixando de viver uma vida excelente, porque não temos uma fé excelente. Agora, se temos uma fé excelente, nosso estilo de vida passa a ser excelente também. Quantos podem dizer amém? Amém. Então perseverança, movimentação, foco, é um reflexo da fé que você possui, da fé que Deus está te dando. Agora ouça uma coisa: fé se alimenta da palavra, fé não se alimenta de sinais. Não são sinais que movem fé, são palavras que movem fé. Olha aqui, isso é muito importante. Jesus diz que uma geração incrédula pede sinais. Mais bem-aventurados é quem não viu e creu. Eu te pergunto, no primeiro dia dando uma volta na muralha, teve sinal? No segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo a primeira volta, no sétimo a segunda volta, no sétimo a quinta volta, no sétimo a sétima volta. Não teve um sinal. Porque fé não depende de sinal, fé não se alimenta de sinal, fé se alimenta de palavra. Eu tenho uma palavra. O primeiro mergulho de Naamã limpou ele da lepra. O quinto mergulho de Naamã pelo menos melhorou a unha encravada que ele tinha. Porque eu não preciso de sinal para continuar cumprindo o que Deus tem falado. Porque eu não preciso de sinal para continuar fazendo o que Deus me falou para fazer. Eu não preciso de uma rachadura, eu não preciso de sentir um tremorzinho, eu não preciso de sinal. Eu tenho uma palavra, eu vou ficar nela, pois ao final aquele que prometeu cumpre. Dá mais uma? Dá mais uma? Eu posso brincar disso aqui a noite toda. Pode mais uma? Digo, a chave da referência. Olha só. Povo, a arca vai passar. Olhem para a arca. Olhem para os sacerdotes. E conforme eles forem avançando, olho neles, sigam o caminho. E o texto vai dizer: o caminho que vocês vão fazer hoje, nunca vocês fizeram antes. Então vocês vão ter que seguir uma referência, que vai conduzir vocês pelo caminho. Qual era a referência?
a arca vai passar e vocês vão seguir. Diga comigo: presença. A arca é um símbolo da? A arca é um símbolo da? Acompanhe o movimento da presença. Sabe que muitas pessoas às vezes estão no culto, mas não percebem a presença. O que a gente precisa nesses dias é começar a perceber e entender, Luana, a presença. A gente está esperando muitas vezes um mover, quando a gente devia olhar a presença. Entende isso, Jackson? Ouça, Evangelho de João 5, tanque de Betesda, está comigo? Está todo mundo esperando o mover da água. Está todo mundo esperando o mover da? E quem está passando entre os doentes naquele dia? Jesus. A presença está andando entre eles, mas todo mundo esperando a água se mover. Quem entende isso? Todo mundo observando e procurando ver o movimento da água, mas a presença santa, a presença pura, a presença gloriosa do Cristo eterno estava ali. Às vezes nós vamos ao culto esperando ver movimento, e Deus está dizendo: perceba, perceba o mover do Espírito, perceba o mover da minha presença. A gente está querendo se envolver com o movimento, Ele está dizendo: ei, presença. Porque nem sempre onde tem movimento tem presença. Elias está no Monte Horebe, passa fogo, passa vento, passa temporal, passa terremoto, tem movimento, mas não tem presença. A Bíblia diz: Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Mas de repente, uma suave brisa sopra, e a presença de Deus está passando. A arca está passando entre nós. Acompanha a arca, ela vai te guiar por um caminho inédito. Profetiza para mais dois, diga: acompanha a arca, acompanha a presença, ela vai te guiar por um caminho inédito. Presença. A presença dele está passando aqui, ó. A presença dele está passando aqui. A arca e as trombetas são duas coisas que você tem que prestar atenção. A arca e as trombetas seriam a referência. O que é a arca? Presença. O que é a trombeta? Proclamação. O que está sendo proclamado nesses dias, igreja? Os mais sensíveis estão acompanhando a presença e a proclamação. Qual é a tua referência nesses dias? Diga comigo: a minha referência está na presença do Espírito e na proclamação da palavra. Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Alguém pode dar glória a Deus? Vamos ficar de pé, por favor. Você pode levantar as suas mãos neste lugar, eu sinto a sua presença aqui. Você pode dar glória a Deus aqui neste lugar, eu sinto sua graça aqui. Você pode louvar e celebrar o Senhor neste lugar, a sua palavra está aqui. É a presença do Espírito Santo que está conduzindo você. É a proclamação do Evangelho que está conduzindo você. É o amor e a graça de Cristo que está conduzindo a nossa vida. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Diga: hoje
é um ponto de partida para uma nova fase. Quantos podem dar o aplauso ao Senhor nesta noite?